Olá, pessoal. Bem-vindos ao curso de Mecânica Clássica 1. Na aula de hoje, eu vou revisar alguns conceitos bem básicos que a gente vai utilizar nas próximas aulas para discutir as leis de Newton, né, que são o fundamento da mecânica clássica. Mas antes de eu revisar esses conceitos, eu queria passar para vocês, ou situar, né, onde é que a mecânica clássica se encontra na física, certo? Então, na verdade, a mecânica clássica ela é válida em certos regimes e ela é uma aproximação de uma teoria mais geral. Tá? Que teoria é essa? Hoje em dia, os fundamentos da teoria mais completa que a gente tem é chamada de teoria quântica de campos. Se vocês nunca ouviram falar, não tem problema nenhum. Tá? E essa é uma teoria que une tanto a física quântica quanto a relatividade especial. Tá? Então, na verdade, essa teoria ela é uma teoria geral. Em certos regimes, por exemplo, quando a gente vai, né, a gente está descrevendo sistemas com velocidades muito menor do que a da luz, né, essa teoria, na verdade, ela se equivale à mecânica quântica. Tá? Então, ou à física quântica, que vocês já podem ter visto em outros cursos. Tá? Então, isso aqui acontece se a gente estiver tratando de sistemas com a velocidade muito menor do que da luz, independente da dimensão do sistema. Certo? Se eu for num outro regime, onde a gente está interessado em sistemas com a velocidade próximas da luz, ou da ordem da luz, mas com dimensões grandes, a gente cai na relatividade especial, certo? Então, esse aqui seria o regime onde as dimensões são muito maiores do que dimensões microscópicas ou atômicas, que eu vou usar como representação aqui o angstrom, como uma dimensão, né, como uma escala do mundo quântico. Tá? Então, essa teoria mais geral, ela, né, nesses dois limites, ela se reduz à mecânica quântica ou à relatividade especial. Tá? Vocês verem, a gente ainda não chegou na mecânica clássica. E aí o que acontece? Bom, se eu sair da mecânica quântica, tá, e assumir dimensões do meu sistema macroscópicas, certo? Ou seja, assumir que o tamanho dos sistemas que eu estou interessado são tamanhos macroscópicos, aí sim eu chego na mecânica clássica. Tá? E de maneira equivalente, eu posso sair da relatividade especial. E se eu assumir que as velocidades dos meus sistemas são muito menores que a da luz, eu chego na mecânica clássica também. Tá? Então, a mecânica clássica, ela, né, descreve fenômenos ou sistemas que têm velocidades muito menores que a luz e dimensões macroscópicas, ou seja, muito maiores do que dimensões de átomos ou moléculas. Tá? Então, tipicamente, esse é o regime da mecânica clássica. Tá? Então, a gente vai estar sempre interessado aqui nesses sistemas. Né? A mecânica clássica, né, ela é extremamente útil em uma enormidade de casos, né? Vários casos do nosso dia a dia, da engenharia, caem dentro da mecânica clássica, mas é bom a gente lembrar que ela é uma aproximação de teorias mais completas. Né? A teoria mais completa de todas é essa, a teoria quântica de campos, e aí, conforme a gente vai assumindo certos regimes, né, por exemplo, dimensões macroscópicas e velocidades pequenas, pequenas comparadas à da luz, a gente cai no domínio da mecânica clássica, certo? Então, esse é só para situar onde é que está a mecânica clássica dentro da física. É uma teoria aproximada, mas para vários sistemas é uma teoria muito boa. Tá? E aí antes, né, a mecânica clássica ela se baseia nas leis de Newton, mas antes de eu apresentar para vocês as leis de Newton, eu quero revisar alguns conceitos básicos que é importante para a gente enunciar as leis de Newton, que é o que a gente vai fazer na próxima aula. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa definir é um sistema de coordenadas. Tá? Então, para eu poder descrever qualquer coisa matematicamente, né, posição no meu corpo, velocidade, eu preciso de um sistema de coordenadas. E a gente vai ver que na maioria dos casos, não vai ser sempre, mas na grande maioria dos casos, a gente vai estar pensando em sistemas de coordenadas ou sistemas de referência inerciais. Vai ficar um pouquinho mais bem definido na próxima aula. Tá? Mas os sistemas típicos que a gente tem, né, ou que a gente vai utilizar nesse curso, bom, o primeiro deles é o sistema de coordenadas cartesiano, certo?
E a gente lembra que esse sistema de coordenadas ele é definido, né, por essas três variáveis x, y, z. E esses três versores, que eu vou usar essa notação, já estou aproveitando para introduzir a minha notação aqui. Em vez de IJK, que talvez seja familiar para vocês, eu vou usar X chapéu, Y chapéu e Z chapéu. Tá? E aí, se eu tenho um ponto qualquer aqui nesse meu sistema de coordenadas, eu posso escrever a posição desse ponto, ou vetor posição, em função desses versores. Né? Então, vai ser a coordenada X, X chapéu, mais Y, Y chapéu, mais Z, Z chapéu. Certo? Um outro sistema de coordenadas interessante, que a gente vai usar algumas vezes, é o sistema de coordenadas cilíndrico. E aqui a gente troca algumas das coordenadas, então em vez de x e y, a gente usa ρ e φ. E aí, esse sistema ele já não é tão trivial quanto o cartesiano, porque os versores, a direção desses versores, então tem um versor na direção ρ chapéu, que aponta justamente na projeção do meu vetor no plano XY, e um versor ortogonal, vou chamar de φ chapéu. E o Z chapéu continua aqui. Então, nesse sistema de coordenadas, ou usando essas coordenadas, o meu vetor posição é simplesmente ρ chapéu mais Z, Z chapéu. Certo? Pronto. Então, uma coisa... Estou só revisando esse conceito, mas o φ não aparece explicitamente aqui na minha definição do sistema de coordenadas. Na verdade, esse ρ chapéu, ele muda de ponto a ponto do espaço, então ele depende sim da coordenada φ. Mas essa dependência está implícita aqui nesse versor. E um terceiro sistema de coordenadas útil para a gente, que a gente vai usar diversas vezes, é o sistema de coordenadas esférico. Então, nesse caso, a gente troca completamente os versores x, y e z por versores r, θ, φ. Então, o meu versor r, ele aponta exatamente na direção do meu vetor posição r, e aí eu tenho dois versores ortogonais, que são os versores θ e φ. É importante lembrar que ponto a ponto do espaço, esses versores vão mudando. Dependendo do meu vetor r, esses versores mudam de direção. O que não acontece no caso cartesiano. No caso cartesiano, os versores sempre apontam na mesma direção. Mas no cilíndrico e no esférico, isso não é o caso. E no sistema esférico, escrever o vetor posição é extremamente trivial. É R, R chapéu. Certo? Então, isso é só para lembrar alguns dos sistemas de coordenadas. Mais para frente, a gente vai ver algumas das consequências desses sistemas. Tá? Então, isso é o básico, para a gente descrever qualquer coisa matematicamente. O primeiro passo é sempre definir o sistema de coordenadas. A gente saber que sistema a gente está utilizando. Aí, a partir dele, a gente pode definir vetores, trajetórias, velocidades, forças e tudo mais. Tá? Então, o segundo elemento básico, não é surpresa para ninguém, são os vetores posição, velocidade e aceleração. Certo? Essas são características do movimento do meu sistema ou do meu corpo. Certo? Então, a gente vai estar, em geral, discutindo coisas em 3 dimensões. Tá? Em alguns casos, a gente pode nos restringir a 2 ou 1, mas eu vou fazer a discussão aqui geral em 3 dimensões. Então, a gente tem o vetor posição. E se eu estiver pensando na posição de um corpo que está se movendo, esse vai ser um vetor posição que vai depender do tempo. Para cada instante do tempo, eu tenho uma posição diferente do meu corpo. E aí, se eu calculo a derivada com relação ao tempo desse vetor posição, eu obtenho o meu vetor velocidade. E eu vou usar também essa notação de ponto para derivadas temporais. Então, coloco um pontinho em cima da minha variável, do meu vetor, estou querendo dizer que essa é uma derivada com relação ao tempo desse vetor. Tá? E aí, obviamente, a gente tem que... a derivada de um vetor vai ser um novo vetor, a derivada temporal, e esse novo vetor também vai ter 3 componentes. Então, posição tem 3 componentes, velocidade tem 3 componentes também. E aí, se eu calcular a derivada da velocidade, que eu posso também representar como R 2 pontos,
Então, isso seria a segunda derivada com relação ao tempo. Isso aqui é o meu vetor aceleração. Certo? Então, nenhuma grande novidade aqui. Certo? O que eu queria aproveitar e chamar a atenção para vocês é do seguinte fato, certo? Em coordenadas cartesianas, essas derivadas são relativamente simples, certo? Então, por exemplo, o que seria o meu vetor velocidade? Né? Imagina que eu conheço o vetor posição como uma função do tempo, e eu quero calcular o meu vetor velocidade. Né? Então, se eu fizer isso, né? Se eu calcular essa derivada, isso vai ser simplesmente x ponto de t na direção x chapéu, mais y ponto de t na direção y chapéu, mais z ponto de t na direção z chapéu. Né? Então, o meu vetor posição seria x de t, y de t, z de t. Eu calculo a derivada dessas funções. Isso me dá o vetor velocidade. Essa é uma maneira de eu calcular o meu vetor velocidade. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado se a gente estiver usando outro sistema de coordenadas. Né? Então, por exemplo, se eu estiver usando o sistema de coordenadas cilíndricos, tá? Então, eu quero chamar a atenção de vocês para isso daqui, porque esse é um erro comum que a gente comete. A gente pensa que basta eu derivar as coordenadas que multiplicam os versores aqui, né? Mas isso só vale no sistema cartesiano, onde esses versores não mudam, eles são sempre fixos. Né? Mas no caso de, por exemplo, de um sistema de coordenadas cilíndrico, onde a minha posição em função do tempo seria dado por um ρ de t, ρ chapéu, mais z de t, z chapéu, tá? Esse ρ chapéu, ele muda de ponto a ponto do espaço. Né? Então, conforme a minha partícula vai mudando, esse ρ chapéu também vai mudando. Tá? Então, se a posição da minha partícula muda com o tempo, esse ρ chapéu também está mudando com o tempo. Tá? Então, quando eu calculo a derivada desse R chapéu aqui, desse vetor, eu tenho que tomar esse cuidado. Eu tenho que lembrar que o meu ρ chapéu também pode estar mudando com o tempo, certo? Então, isso aqui vai ser a derivada dessa função ρ de t vezes ρ chapéu, mais ρ de t vezes a derivada de ρ chapéu. Então, notem que eu estou incluindo aqui a derivada do meu versor, porque ele pode mudar com o tempo. Eu apliquei a regra da cadeia, mais z ponto de t, z chapéu. Eu poderia ter um segundo termo, né, z de t derivado de z chapéu, mas o z chapéu, o versor, ele aponta sempre na mesma direção, então a derivada dele é zero, ele é constante. Tá? Mas o ρ ponto não. E dá para mostrar que a derivada desse versor ρ chapéu nada mais é do que φ ponto de t, e aqui aparece aquela coordenada φ do sistema cilíndrico, vezes φ chapéu. Então, tudo isso me diz o seguinte, né? Isso me diz que, nesse caso, certo? A minha velocidade em coordenadas cilíndricas, ela vai ser dada por ρ ponto, ρ chapéu, mais ρ de t, φ ponto de t, φ chapéu, mais z ponto de t, z chapéu. Tá? Então, esse termo aqui aparece justamente porque o ρ versor está mudando com o tempo. Tá? Então, esse termo, ele vem desse termo aqui. Tá? Então, isso aqui é só para a gente ficar atento na hora de fazer essas manipulações com vetores, porque se a gente não tiver em sistemas cartesianos, a gente tem que tomar esses cuidados. Certo? E no sistema esférico, a gente também tem algo muito semelhante. Tá? Então, era só para chamar a atenção de vocês com relação a isso. Aí, um outro conceito que vai ser essencial para a gente, isso também que não é nada surpreendente, é o conceito de força. Tá? E aqui existem diferentes maneiras da gente, né, discutir as leis de Newton. A que eu vou adotar aqui é a seguinte: a gente vai assumir que força
é algo que a gente consegue saber dadas as características do meu sistema. Certo? Então, se eu souber, o meu sistema tem essas propriedades, eu sei calcular a força, eu sei determinar a força que está sendo atuada nesse sistema. Tá? Então, deixa eu dar um exemplo do que eu quero dizer com isso. Né? Imagina que o nosso sistema seja, sei lá, 2 cargas elétricas, tá? Uma positiva e uma negativa. Tá? E aí eu estou interessado em descrever qual é a força que atua nessa carga Q1 aqui. Tá? Bom, nesse caso, como eu sei que são cargas elétricas, eu sei que eu vou ter uma força elétrica atuando aqui. E eu sei calcular essa força elétrica. Tá? Essa força elétrica vai ser, eu vou chamar de F1, vai ser o produto das cargas, e aqui dentro dessas cargas eu tenho, as cargas podem ser positivas ou negativas, eu coloquei aqui cargas opostas, mas poderiam ser mesmo sinal, não tem problema nenhum. 4πε0, que é aquela constante que aparece na força elétrica, e aí aparece aqui um versor, né, que eu vou chamar de 2,1, que é esse que eu desenhei na figura ao lado, R21 ao quadrado. Então, a força elétrica ela vai apontar nessa direção aqui. Né? Então, a força que atua nessa partícula, ela vai apontar, né? Ela vai estar ao longo dessa linha. O sentido da força vai depender do sinal aqui. Então, se esse produto for positivo, ela vai apontar nessa direção. Se esse produto for negativo, ela vai apontar nessa direção aqui. Então, o meu desenho, para ser mais correto, deveria ser, na verdade, a força apontando na direção contrária. Para ser consistente com as cargas aqui. A gente sabe que essas cargas vão se atrair. Então, tudo isso é só para dizer o seguinte para vocês. Né? Se eu souber quem é o meu sistema, eu sei determinar quais são as forças que atuam sobre ele. Tá? Então, isso vai ser uma característica, uma propriedade do meu sistema. Né? Um outro exemplo aqui é, por exemplo, né, se eu tiver uma força, um caso que vocês já viram infinitas vezes, né, se eu tenho um bloquinho deslizando sobre uma superfície com atrito, eu sei, por exemplo, que eu tenho uma força de atrito atuando nesse bloquinho. E, obviamente, isso depende da superfície, depende do bloquinho. Né? Então, são propriedades do meu sistema que vão permitir me determinar qual é a força que está atuando nele. Né? Então, a gente sabe que, nesse caso aqui, a força de atrito ela sempre se opõe ao movimento. Então, ela depende de alguma constante, um coeficiente de atrito aqui, depende da normal. E ela é sempre oposta à direção da velocidade. Então, eu posso escrever assim. Né? Esse versor V é um vetor unitário que aponta na direção da velocidade. A força de atrito está sempre oposta. Né? Então, eu coloco esse sinal de menos aqui. Isso me garante que essa força está sempre oposta ao deslocamento. Tá? Então, esses são só exemplos para a gente, né, entender o que eu quero dizer com isso, né, de que a força é determinada pelas propriedades do sistema. Então, a ideia é, eu conheço qual é o sistema que eu estou querendo estudar e descrever, eu sei quais são as forças que estão atuando nele. Tá? Outros 2 conceitos simples também, que a gente vai precisar definir antes de falar das leis de Newton, é o conceito de massa. Tá? E massa, para a gente, vai ser uma propriedade intrínseca do corpo, e o que eu estou falando aqui é de massa inercial. Certo? E ela, na verdade, quando a gente for ver as leis de Newton, ela, de certa forma, me diz o quanto o corpo resiste ao movimento. Certo? Então, essa massa inercial é a massa de um corpo ou de um sistema, ela tem o mesmo caráter que a carga elétrica, por exemplo, de um sistema. A gente não pergunta de onde que vem a carga elétrica, é uma propriedade do sistema, uma propriedade da partícula. A massa também é uma propriedade intrínseca do sistema ou da partícula. E aqui tem uma observação importante, né, que a massa, essa massa inercial que eu falei para vocês, ela me diz o quanto o corpo resiste ao movimento, mas ela também me diz como o corpo interage gravitacionalmente. Poderiam ser coisas distintas. Uma coisa não precisaria estar necessariamente relacionada à outra, mas a gente sabe, por diversos experimentos, que as duas massas são iguais. Né? Então, a massa que define o quão forte 2 corpos se atraem gravitacionalmente é a mesma massa que me diz o quanto o corpo resiste ao movimento. Tá? Então, a gente diz que a massa inercial é igual à massa gravitacional. Né?
E isso, na verdade, foi testado com uma precisão gigantesca, e isso nunca foi violado. E, portanto, tem um princípio que é chamado de princípio de equivalência, que diz que essas duas massas são iguais. Tá? E aí, finalmente, o último conceito que a gente precisa relembrar, vocês também não é grande novidade, é o conceito de momento. Certo? Então, momento ou momento linear, né? Se eu não falar nada, se eu só falar momento, eu estou falando de momento linear. E o momento linear, né, se a gente relembrar, ele é dado por massa vezes velocidade do corpo. Certo? Então, lembrem que, dependendo do meu sistema, tanto a massa quanto a velocidade podem estar mudando. Tá? Tipicamente, a gente considera sistemas onde a massa está fixa, mas pode acontecer que eu tenho sistemas onde a massa muda também. Tá? Então, o momento ele pode mudar devido a esses dois componentes. Tá bom? Então, esses eram os conceitos básicos que eu tinha para discutir nessa aula. Na próxima aula, a gente discute as leis de Newton que vai utilizar esses conceitos. Tá bom? Então, por essa aula era isso. Tchau, tchau.